Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Deus abençoe. Eu quero agradecer ricamente, poderosamente estar aqui nessa noite. Eu tenho um carinho especial pelo pastor Haroldo, um amigo que Deus me apresentou, e a gente se identifica, e eu louvo a Deus por isso. Sei que é um homem apaixonado, que ama ao Senhor a princípio e sobre todas as coisas, e Deus tem usado a vida deste homem, e eu tenho certeza que vocês estão sendo conduzidos aqui em pastos verdejantes, viu? Eu não estaria aqui se o pastor Haroldo não fosse quem ele é, pode ter certeza disso, viu? Não por conta da igreja, mas hoje em dia a gente tem procurado fazer alianças com homens que verdadeiramente amam o Senhor. Amém? E por isso eu estou aqui e quero agradecer a Deus pelo convite, por estar aqui. Trago um abraço da minha esposa também, que não pôde estar aqui porque ela está lá no culto, na igreja. Trouxe a metade dos meus filhos, trouxe o Pedro e a Manu, que são meus filhos, e o evangelista Fábio, que é um companheiro de obra, guerreiro também, e eu glorifico a Deus pela vida deles. Amém? Irmãos, eu quero conversar com vocês sobre um assunto, um tema que essa igreja está estudando já há alguns dias, e eu pedi a Deus uma palavra para que Deus falasse no meu coração, no coração da igreja, e é de suma importância a gente prestar atenção nessa reflexão. É de muita importância a gente colocar a nossa atenção agora na palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que eu sou dependente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é insubstituível na nossa vida. Jesus, ele disse que nós precisaríamos do pão para viver. Sim, mas não só disso. Nós dependeríamos também da palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos de direção. Nós precisamos de vida. Nós precisamos da palavra de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu quero ler aqui uma passagem bem conhecida. Pastor, cadê o meu amigo daqui para ajudar a gente aqui? Glória a Deus. No final do culto eu vou te dar um presente, tá bom? Glória a Deus. Por que a gente gosta disso aí, né? Eu sei que o pastor Haroldo também gosta. Glória a Deus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso de número 13 em diante, versículo de número 13 em diante. Tá bom? Quero ler e nós vamos conversar sobre isso. Preste atenção. Existe uma grande revelação aqui. Diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias e uns dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? É interessante nós vemos este diálogo de Jesus com os seus discípulos,
Porque se trata de identidade. Se trata de identidade. E quando Jesus ele chama os seus discípulos e faz essa pergunta diretamente para os seus discípulos: quem dizem, quem as pessoas, qual a leitura, o que elas dizem ao meu respeito? Quando nós ouvimos isso, se nós interpretarmos isso de uma forma humanista, com os nossos olhos carnais, se nós olharmos isso só por uma questão de identidade pessoal, dá para entender ou dá para a gente discernir que parece que Jesus está preocupado com o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito, com o que as pessoas estão vendo ao seu respeito. Mas eu não espero isso de meu Jesus. E na verdade Jesus não estava se direcionando, ou questionando, ou perguntando a respeito da identidade dele mesmo, mas Jesus estava dando uma demonstração da identidade dos outros, porque Jesus é Jesus, e ele sabe quem ele é, e ele não pede explicação para ninguém, e nem nunca quis provar para ninguém quem ele era, porque ele nunca precisou disso. Então quando Jesus, ele olha e pergunta, ele diz: a multidão, as pessoas que estão aqui perto de nós, quem elas dizem que eu sou? E aí a resposta foi essa. Eles disseram, um diz que é João Batista. Por quê? Outros dizem que é Elias. Por quê? Outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E o que levou isso as pessoas identificar? Porque identidade tem a ver com identificação. O que levou as pessoas a identificar Jesus assim? O que levou as pessoas a assemelhar Jesus a esses profetas? O porquê que foi esta identidade que foi exposta a essas pessoas? Aí Jesus olha para os seus discípulos em particular, e agora ele faz uma pergunta pessoal: e vocês? Quem diz que eu sou? E vocês? O que eu sou para vocês? Ou qual é a minha identidade? O que vocês verem em mim? O que eu estou mostrando para vocês? Que a multidão viu que eu sou Jeremias, ou que eu sou outros profetas, ou qualquer um deles, tudo bem. Mas e vocês? Quem diz que eu sou? Aí a Bíblia diz que Pedro, e você conhece a história, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele olha para Jesus, aquele silêncio toma conta daquela pergunta. Esse discípulo, ele olha para Jesus e diz: para mim, tu és o Cristo. Para mim já foi revelada a sua verdadeira identidade. Para mim já ficou claro a sua verdadeira identidade. Para mim o Senhor é maior do que os profetas. Para mim o Senhor é maior que Jeremias. Para mim o Senhor é maior que Isaías. Para mim o Senhor é maior de que todos eles. Para mim o Senhor é Deus. Para mim o Senhor é Cristo. E é esta identidade que o Senhor me revelou. Oh, glória! Para que você descubra a identidade, não basta a intimidade. Para que você descubra a identidade, não basta estar perto, porque tem coisas que estão em ocultos, tem coisas que estão encobertas, que fazem parte da nossa identidade.
eu trouxe aqui uma curiosidade, e eu quero revelar o tema desse sermão dessa noite: em busca da identidade perdida. Preste atenção. Identidade. Qual é o seu significado? Existem 3 máximas para que a gente faça a leitura da identidade. Primeira, identidade pessoal. Identidade é a qualidade de idêntico, é o reconhecimento de que o indivíduo é próprio, é o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, como nome, data de nascimento, sexo, filiação, expressão ou impressão digital, etc. e etc. Além da identidade pessoal, tem a identidade cultural. Identidade cultural é o conjunto das características de um povo, oriundas da interação dos membros da sociedade e da forma de interagir com o mundo. Identidade cultural são as tradições, a cultura, a religião, a música, a culinária, o modo de vestir, de falar, entre outras, que representa o hábito de uma nação ou de um grupo, de um povo. Além da identidade cultural, tem também a identidade social. Identidade social é um elemento que facilita o reconhecimento de uma pessoa no âmbito social, designado o seu posicionamento em uma sociedade. Pode ser construída de forma individual ou coletiva. Existem vários fatores que influenciam a identidade social, porque afetam as suas interações em um sistema social, como por exemplo, a idade, gênero, classe social, nacionalidade, etc. É importante referir que a identidade social não está relacionada apenas com indivíduos, mas também com grupos. Com a identidade social tem um componente de inclusão e de exclusão, porque elementos de um mesmo grupo têm a mesma identidade social, ao mesmo tempo são diferentes socialmente de pessoas de um grupo e de outro, e é desta forma que nós nos relacionamos com pessoas. E nós colocamos exposto a nossa identidade. E eu quero repetir aqui o começo, quando eu comecei a falar. Eu me identifiquei com o pastor Haroldo. Por quê? Porque a identidade dele bate com a minha. A gente gosta das mesmas coisas, amamos o mesmo Deus, e a gente está envolvido no mesmo trabalho. Isso nos identificou. Vamos voltar para a palavra. E aí Jesus faz uma pergunta: quem eu sou? Qual é a minha identidade? O que eu sou? E quando Pedro respondeu, cheio do Espírito Santo, e disse: para mim tu és o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, eu tenho certeza que ele ficou feliz, porque ainda não havia de se manifestar o que de fato ele era, porque o Cristo é o ressurreto, o Cristo é o que venceu a morte, o Cristo é o que abriu a sepultura. Até ali estava o Jesus de Nazaré, ele ainda não tinha passado pelo Calvário, ele ainda não tinha o nome sobre todo o nome, ele ainda não tinha vencido a cruz. E Pedro teve a revelação: não Jesus de Nazaré, mas Jesus o Cristo, Jesus o vencedor, Jesus que veio dos mortos, Jesus que venceu a morte, o Cristo. O Cristo. Você sabe que quando a identidade de Cristo foi revelada, ficou claro quem era a identidade de Jesus. Jesus, ele demonstrou uma missão através
da sua identidade revelada. E a preocupação dele não era o que as pessoas pensavam dele, porque se você ler de novo esse texto, você vai ver que no versículo 20, lá no final, depois que ele falou com Pedro, que ele disse para Pedro: tu és Pedro, sabe? E você vai cuidar da parte de organização da igreja. A igreja você vai cuidar, você é pedra fundamental, você vai cuidar da igreja. Quando ele deu autoridade a Pedro e disse para Pedro: você vai ligar na terra, será ligado no céu, vai desligar e será desligado também, Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando ele terminou de falar tudo isso, ele abriu a boca de novo e disse assim: ó, não conta a ninguém. Porque isso demonstra que Jesus não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele, mas Jesus veio para manifestar a sua verdadeira identidade. Por quê? Porque ele veio restaurar a minha identidade. Não é demonstração de poder, é resgate da minha identidade, é resgate da verdadeira identidade da igreja, é resgate do povo escolhido de Deus, é resgate da nossa identidade. Temos uma identidade, ainda que o mundo mostre outra identidade, ainda que as pessoas olhem para nós e vejam uma coisa que de fato não é. Eu tenho uma identidade e Jesus veio restaurar, buscar a restauração da nossa verdadeira identidade. A minha identidade. Ainda hoje, se eu parar em algum lugar para conversar com pessoas que não me conhecem, e se alguém disser é pastor, vão revelar uma identidade mentirosa sobre mim. Pastor que quer dinheiro, que quer ficar rico, que isso, que aquilo. Não, eu tenho uma identidade. Você tem uma identidade. Ainda que hoje o que vem, o que falam, o que pensam não é a sua real. Ele veio restaurar a nossa identidade. Identidade. Às vezes, ainda hoje, a gente vê pessoas distorcendo a identidade do meu Cristo. Ainda hoje você vê pessoas, se você perguntar o que Jesus é para você, quem Ele é para você, é capaz de algumas pessoas ainda se levantar e dizer: Ele é curador de enfermidade, Ele é quem dá comida para os pobres, Ele é o que sustenta o que tem fome, Ele fez, mas essa não é a identidade dEle. Ele não veio deixar ninguém rico. Ele não veio dar casa ou bom casamento ou coisas parecidas neste mundo para ninguém. Ele veio restaurar a minha identidade. Ainda hoje é possível você ouvir sobre a identidade de Jesus, uma identidade distorcida. E eu quero te lembrar 3 características da identidade de Jesus. Primeiro, Ele é um mediador. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 está escrito: pois há um só mediador entre Deus e os homens, o Jesus, o Cristo. Essa identidade real do meu Jesus, Ele é um mediador. Por quê? Porque havia uma inimizade de mim com Deus. Havia uma separação entre eu e Deus. Havia uma separação entre Deus e eu. Mas Ele foi o mediador. Ele veio restaurar a minha identidade. Ele mediou entre eu e Deus. Pois há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, o Cristo que Pedro enxergou. Eu grito muito, né? O pastor prega mais tranquilo. Eu vou tomar água, vou me controlar. Eu sou pentecostal. Não se admire se eu der uns pulos aqui. Segundo,
meu Cristo. Quando Pedro olhou para ele e viu Cristo, ele viu isso aqui, ó, o Salvador. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. O Cristo que Pedro viu, é Ele, o meu Salvador. Essa é a identidade real do meu Cristo. Ele é mediador, Ele é Salvador e Ele é reconciliador. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o meu Cristo, o seu Cristo, Ele é um mediador, um salvador e um reconciliador. Essa é a identidade de Jesus para mim. Se Ele me perguntasse agora quem eu sou para você, eu ia responder para Ele: Jesus Cristo. O Senhor para mim é o meu mediador, o Senhor para mim é meu Salvador, o Senhor para mim é o meu reconciliador. Porque eu mesmo não tinha capacidade de fazer essas coisas, mas a sua graça, a sua graça, a sua graça, a sua graça me basta. Oh, glória a Deus. Essa é a verdadeira identidade dele. É isso que Pedro viu quando Pedro disse: para mim tu és o Cristo. Muito mais do que Jeremias, muito mais do que qualquer outro profeta, Ele é o meu Salvador. Oh, irmão, a igreja não pode perder esta identidade de Jesus. A igreja precisa se alegrar nesta identidade de Jesus. A igreja precisa estar baseado nesta identidade de Jesus, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo, e o que Ele tem para a igreja também não mudou. É isso que eu vejo nele. É isso que eu vejo nele. Eu não consigo ver outra coisa a não ser o meu Salvador, o meu Cristo, o meu Jesus. Mas Ele veio restaurar a minha identidade, a sua identidade. Porque a identidade dele, a gente sabe quem Ele é. A identidade dele já ficou claro para nós. O Espírito Santo já revelou quem Ele é para nós. Embora estão conspirando para tentar mudar a identidade de Jesus, embora está se levantando o mal para tentar ofuscar a identidade de Jesus, não tem como mais tirar isso de nós. Nós somos experimentados na palavra. A palavra já chegou no nosso coração. A gente já crê, já vive por ela, e isso nunca vai sair do nosso coração. Mesmo que queiram, não vai sair, porque para mim Ele é o mediador, o salvador e o reconciliador, e basta. Glória a Deus. Amém. Mas Ele veio restaurar a nossa identidade. O que tem de pessoas vivendo numa situação que não era para estar vivendo, porque se esqueceram que tem uma identidade. Quando eu comecei a ler esse sermão e pensar sobre ele, eu quero aqui falar de algo relacionado à nossa identidade que a gente está se esquecendo. Como eu disse no princípio, como pessoal, individual, ou coletivamente, como igreja, como eclésia, como um grupo, nós não podemos esquecer de quem nós somos. E o Espírito de Deus vai lembrar algumas pessoas aqui. Escute isso. Em primeiro lugar, nós somos filhos de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo de número 1, diz assim:
vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Por isso o mundo distorce a nossa identidade. Por isso o mundo não conhece, porque eles não conhecem Deus. Mas de fato somos filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz que fomos gerados não pela vontade do varão, mas fomos gerados pela vontade do Espírito Santo de Deus. Por intermédio da sua palavra, eu e você temos uma identidade. Que identidade é essa? Somos filhos de Deus. Você pode olhar para você e dizer para você mesmo: eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu posso não parecer, as pessoas podem olhar e dizer: não, se é isso ou se é aquilo, mas eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Nós temos uma identidade. Somos filhos de Deus. Agora, irmãos, nós vamos passar por um momento aqui no Brasil agora, que nós não vamos precisar evangelizar. Sabe por quê? Porque aqueles que são filhos de Deus estão sendo agora, nesse exato momento, despertados para procurar este lugar. Sabe por quê? Porque faz parte da nossa identidade coletiva. O mundo não é a nossa pátria. Não é. Estão querendo ensinar a gente a amar este lugar. Estão querendo ensinar a gente ficar neste lugar. Estão querendo dizer que este lugar é bom. Não. Aqueles que são filhos de Deus, que ganharam uma identidade de filhos de Deus, eles não amam o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Não ame, não ame. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não é a nossa pátria. Em Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz assim: porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. É lá que é a nossa pátria. Aqueles que têm identidade celestial, eles se identificam com aquilo que é do céu. O nosso pensamento não está nas coisas daqui, mas aqueles que são gerados de novo estão com a cabeça no céu. Eu quero abrir um parênteses aqui que não estava combinado. Não estava. Eu tive o privilégio de nascer na igreja. Eu tive o privilégio de pregar na igreja do meu avô quando a igreja dele fez 50 anos. Eu tive esse privilégio. Se você for no meu escritório, você vai ver uma caixinha de vidro com um sapato, uma Bíblia e um óculos. Lindos são os pés do que anunciam o Evangelho da Paz, que é o óculos, a Bíblia e o sapato do meu avô. Está lá, eu guardo com carinho. Eu me lembro quando criança, meu pai nos acordava cedo no domingo, 5 filhos, e nós íamos todos lá para Pompeia cear, 5 horas da manhã. Eu me lembro quando nós nos reuníamos e eu não sabia de onde vinha tanta gente, e como o povo de Deus, que amava o céu, tinha prazer nas coisas de Deus. Como era diferente. Eu cresci escutando sobre o céu. Eu cresci escutando algumas coisas. A minha avó e o meu avô moravam na igreja, como eu moro hoje. E eu me lembro que vinha gente de todos os lugares pedir para minha avó orar. E a casa da minha avó vivia cheia de crente, como a minha vive hoje. Pois é, pastor. Identifico te ligar 11
céus e ora. Cadê os homens? Eu ouvi falar dos céus. Eu ouvi falar de promessas. Eu ouvi coisas maravilhosas e vi coisas acontecer quando eu era criança. Meu Deus, como era gostoso. E eu entreguei minha vida para o Senhor muito cedo. Para vocês terem uma ideia, esse ano eu faço 17 anos de pastor. Faz tempo. E ano passado eu passei por uma situação nova. Ah, se não fosse o céu. Ah, se não fosse a identidade. Ah, se não fosse a eternidade. Desculpa, filhos, eu falar isso. A minha igreja, quem conhece lá a igreja minha? Dom, eu amo vocês, viu? E dentro da igreja tem um aquário, assim, um aquário, e tem peixe lá. E um pequenininho meu, que eu chamava de Tumulto, de 6 anos de idade, ele pegou o peixe na mão. Ele era terrível. Ele quebrou a descarga da igreja. A descarga ficou 3 dias vazando água. E quando chegou a conta, R$1.200, eu quase matei o meu sobrinho. Tumulto chamava ele, Miguelzinho. 6 anos de idade. Terrível. Uma vez, culto acontecendo, a igreja cheia de gente, ele conseguiu entrar na cabine de som e desligou o som da igreja na hora do culto. Terrível. Quando ele chegava em casa, já guarda essas coisas aí, pelo amor de Deus. Mas ele ficou doentinho. Foi perdendo as forças. Foi difícil demais. Eu queria encontrar alguém que me desse uma palavra diferenciada, sabe, uma palavra assim: vai ficar tudo bem, ele vai ser curado, Deus vai curar. Eu queria que alguém dissesse assim para mim: é só um susto. E aí eu coloquei ele no carro, levei ele até a Praia Grande, porque nós somos muito envolvidos. Levei ele até a Praia Grande, eu tinha umas coisas para resolver em Itanhaém. Deixei eles lá em Praia Grande, vou para Itanhaém. Quando der tudo certo aí no hospital, liga que eu vou buscar. E não sai. Vai ter que fazer um exame aqui, não sai, deu uma complicação aqui, e de repente a notícia que ninguém queria ouvir. 6 horas da manhã o telefone toca, e eu tinha tido uma visão com a minha esposa, vi ela chorando muito. Meus filhos já estão chorando, eu devia nem ter trazido você, ou não devia ter comentado isso. Meu irmão, escute isso. E a minha esposa pegou o telefone, olhou para mim e falei: não, ela é. Falei: não, ela é. Agora imagine eu, pastor, quantas orações, vivendo essa vida dedicada. Eu falei: e agora? Aí o meu queixo começou a tremer, eu não tinha como segurar. Eu tive que avisar o meu pai, eu tive que avisar minha mãe, eu tive que avisar o meu irmão, que é o pai da criança. Eu tive que... Imagine a situação. Mas eu tinha uma identidade. Eu sabia que eu podia confiar em Deus. Corremos para a Praia Grande, ajudamos tudo lá e libera o corpinho. Aonde a gente vai ver lá? Na igreja. Para ficar marcado o resto da vida para minha família, porque toda a minha família congrega lá na minha igreja. Aí chega aquele negocinho branco
E aí está toda a minha família, a membresia da igreja, todos os parentes, e eu vou para um lugar reservado, dobro o meu joelho, começo a chorar, e dizer: Senhor, o Senhor não podia ser para mim agora um curador, Senhor, o Senhor não podia ser agora para mim um que fizesse um milagre, Senhor, o Senhor não podia fazer agora para mim, quem sabe o caixãozinho branco. Já pensou se eu pôr a mão no caixãozinho e falar: levanta, e ele se levantar? Quantas almas, Senhor, eu vou ganhar para o Senhor? Senhor, por favor, Senhor, seja para mim agora um que faça milagre, seja para mim agora, por favor. E Jesus me respondeu: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, isso basta. Eu disse: é verdade, Senhor. Como eu vou pregar? O que eu vou pregar, Senhor? Como eu vou falar com a minha família? O que eu prego? Foi a melhor pregação que eu já fiz na minha vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Irmãos, quando eu li esse salmo para a igreja e comecei a falar, na minha cabeça começou a chegar que Ele é o príncipe dos dias, Ele é o ancião dos dias, Ele é a estrela da manhã, Ele é a luz que ilumina a eternidade, que não tem sol, Ele é o dia, Ele é o dia, Ele é o dia. E quando esse dia raiar, todas as nossas lágrimas vão cessar, não haverá mais dor. Por quê? Porque Ele é o Cristo. Preguei isso, fizemos o sepultamento. Depois, junto com a minha esposa, ainda fui ter um particular com Deus. E eu tive uma visão maravilhosa, e você precisa acreditar nisso. Os nossos corpos já estão prontos. Nós temos uma pátria e uma identidade verdadeira. Nesta identidade, um novo nome. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei um maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu vi o meu novo corpo, o meu novo nome, eu vi o novo nome do meu sobrinho, eu vi, meus irmãos. Esse lugar existe, esse lugar é de verdade. Não perca a sua vida por causa das coisas deste mundo. Jesus está voltando buscar aqueles que são deles. Esta é a nossa identidade. Uma identidade que está sendo perdida. Nós somos eternos. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ô irmão, você é eterno. Ô irmão, Jesus te comprou para te levar para a eternidade. Ô irmão, Jesus te livrou da morte eterna. Ele veio para que você tenha vida, e a vida com abundância. Não com abundância de bens, abundância de vida. Vida, muita vida. Vida para sempre, vida que não tem fim, vida eterna. Esta é a nossa identidade. A igreja é triunfante. A igreja está perdendo a sua identidade. A identidade da igreja é: a porta dos infernos não prevalecerão contra ela. Vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer. Essa é a identidade da igreja. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos um organismo vivo,
conquistado pelo sangue precioso do Cordeiro. Esta é a nossa identidade. E é isso que me conquistou. É por isso que eu entreguei minha vida. É por isso que eu estou envelhecendo atrás de um altar. Porque eu tenho uma identidade que foi restaurada. Os ossos secos. Os ossos secos. Dá para identificar os ossos? Não. Para descobrir a identidade precisa fazer exame de DNA. Não dá para identificar. Não tem aparência. Não tem. A igreja hoje é como o campo de ossos secos, que essas palavras vão voltar a ser profetizadas e as pessoas vão tornar a ter vida. Deus está levantando de novo homens de coragem para pregar sobre a eternidade, sobre o céu que nos espera, sobre a nossa verdadeira identidade. Ele restaurou a nossa identidade. Eu quero terminar com uma história. Posso, pastor? Eu estou ficando velho. Já não sou mais o garoto. Eu faço 44, 43, 44, 45, sei lá. Dia 9 de outubro. E essa vez eu vou falar para a igreja que eu não quero sapato 40, eu quero Pix. Poxa. Presta atenção nessa história. Há exatamente 17 anos atrás, eu fui pregar num culto de jovens. E eu queria apresentar para esses jovens a eternidade, pedir uma história para Deus e Ele me deu. Meu Deus, eu tenho que falar uma coisa aqui. Antes disso, eu fui pregar num asilo que a gente conhecia como asilo antigamente, hoje é casa de repouso. Quem conhece? No comecinho, lá atrás, eu e minha esposa, recém-casado, recém-ordenado, tinha acabado de ser ordenado. E eu fui pregar num asilo, fui fazer um trabalho voluntário. Foi eu, minha esposa e um irmão. E quando chegamos lá, eu falei para minha esposa assim: amor, você canta 2 hinos da harpa, que eu vou preparar um sermão aqui. Presta atenção nisso. E aí, Bíblia de pregador, tudo rabiscado. Hoje a gente tem essas tecnologias para ajudar a anotar os nossos sermões, mas a gente continua rabiscando. E a Bíblia em branco, e eu não sabia o que pregar. E eu tive uma conversa com o Senhor e uma experiência linda com Ele. Disse: Senhor, o que eu falo? Escute isso. Não tire suas conclusões até terminar de ouvir isso. E eu ouvi o Senhor falando assim para mim: avisa eles que eu vou aumentar as rendas deles. Eu falei: renda? Avisa para eles que eles vão ter em dobro o que eles têm. Eu disse: mas Senhor, eles não precisam mais do que o necessário. Preste bem atenção nisso. Eles não precisam mais do que o necessário. A maioria deles estão aqui porque a família colocou aqui e eles se pagam. Muitos deles têm as suas aposentadorias do suor, do trabalho da sua vida toda. Eles se pagam. E se o Senhor der mais para eles, vai ser para desfruto dos outros e não deles mesmos, porque a família já trouxe para cá. E o Senhor disse para mim: e por que você julga assim? Eu falei: porque é óbvio, Senhor, eles não precisam mais do que o necessário. Eles não precisam mais do que o necessário. E aí o Senhor disse assim: então fala para eles que eu vou devolver vigor a eles. Eu
falei, glória a Deus, vigor. Quem sabe acontece com eles aqui agora igual Abraão. Pode ser. Mas de verdade, Senhor, mesmo que o Senhor dê vigor a eles, a Bíblia diz que 90, 100 anos, tudo bem, mais do que isso é complicado. E o Senhor disse, o que mais interessante neste momento do que vigor? Eu acho, Senhor, na minha opinião, que mais interessante do que eles ganharem bens materiais, mais interessante até do que a própria saúde, é eles descobrirem que existe vida para sempre. E o Senhor me disse, por que é que você julga assim? E na minha infantilidade, e na minha insensatez, na minha ignorância, eu disse assim, porque são velhinhos, e eles podem morrer. Olha o que a ignorância que eu respondi. E o Senhor disse assim, e por que você vê eles assim, se eu vejo vocês todos assim? Porque 1000 anos para vocês é um dia para mim. Quem que sabe, ou quem tem poder de saber amanhã quem é que vai morrer? Pode ser você, o mais novo dessa sala. Você não tem condições de fazer a leitura de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então eu quero que o seu ministério fique marcado e cravado. Não diga para as pessoas que elas precisam mais do que necessitam. Não diga para as pessoas criarem expectativa e amar o mundo, mas diga para as pessoas que elas têm uma identidade, que elas são eternas e que elas vão morar comigo para sempre, se elas acreditarem no plano de salvação. Eu nunca mudei o meu discurso. Agora a história, e eu vou encerrar. Havia um reino que estava tudo indo de vento em popa. Neste reino estava tudo certo, prosperidade, fartura, tudo. De repente, o rei chama o príncipe e diz para ele assim, olha, nós vamos receber visita. E é de costume real que você vai ao encontro dele e no meio do caminho presenteia. Leva ouro, leva prata, leva presente junto com uma comitiva, encontra eles no meio do caminho e faça a recepção e traga até a mim. E assim foi feito. Separaram ouro, separaram prata, separaram alguns servos, pegaram alguns cavalos e saíram ao encontro deste rei. Viajaram por alguns dias. De repente, um dos servos que estava ali com este príncipe deu um grito forte e disse, é um assalto, o número deles é maior do que os nossos, corram, corram, se salvam, se salvam. O príncipe imediatamente desceu da sua carruagem, saiu correndo no meio do mato, e sozinho ele rasgou o mato no peito e correu, 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 correu e ficou perdido. Ele andou dia e noite até conseguir chegar no vilarejo. Quando ele chegou no vilarejo, todo rasgado, definhado, sujo e sozinho, e ele chegou lá e disse, olha, eu sou o príncipe, meu pai é rei, aconteceu um assalto e eu preciso de ajuda, eu preciso voltar para lá, eu preciso que vocês me ajudem. E as pessoas que ouviram isso dele disseram, príncipe? Não, você está mais para um moribundo do que um príncipe. Não, não, mas é a minha identidade, sou eu mesmo, sou eu. Não, você não parece com um príncipe, você não tem roupa de príncipe, você não tem cabelo de príncipe, você não tem carruagem de príncipe. Não, mas eu sou sim, eu venho de um reino e o meu pai é o que manda lá, mas aconteceu isso comigo, mas eu estou assim, mas eu não sou assim.
estou assim, mas eu não sou assim. Me ajudem. Olha, você que ajuda, tem trabalho para você, trabalha lá, se esforça, come, faça isso. E esse menino teve que aprender a se virar, e ele começou a se virar. Começou agora a sofrer. Mas havia uma promessa para ele de que um dia ele ia assumir o trono do Pai. Havia uma promessa para ele. Agora ele desejava voltar para a casa do Pai. Tudo que ele queria era voltar para a casa do Pai. E os dias foram passando, Ele vai voltar, mas não volta. Ele vem te buscar, mas não vem. Ele vai aparecer a qualquer momento, mas não aparece. E eu continuo sofrendo, Um dia normal, tocou-se uma trombeta. E toda vez que toca uma trombeta é sinal que um rei se aproxima. Por costume real, que fazia parte da sua identidade, ele se prostrou para adorar o rei que se aproximava. E ele ainda ajoelhado, bateram no ombro dele e disseram: príncipe, o seu pai está aí, e ele veio te buscar. As pessoas que desdenharam dele olharam para ele e disseram: não é que é verdade o que ele falava não é que é verdade mesmo, o que ele dizia não é que vale a pena mesmo, não é que é verdade. De repente, colocaram um anel no seu dedo, te deram uma capa e sandálias e levaram de volta para a casa do Pai. Porque ele tinha uma identidade. Abra sua mão assim. Assim diz o Senhor: se prepare para encontrar com o seu Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Em 16 de junho de 2008, eu tinha um problema. E eu cheguei num lugar onde o nome de Jesus era pregado para resolver o meu problema. Cheguei nesse lugar para passar ali 9 meses. Não estava nem pensando em identidade. E depois dos 9 meses, a única coisa que eu queria era sair com o meu problema resolvido. Só que aí, com 2 meses, eu conheci o Cristo. E aí eu não queria mais sair dali. Tanto é que eu já estou há 13 anos. Tem muita gente entrando na igreja para resolver problemas. Eu não vou dizer que isso é mal, isso é uma isca. O seu problema serve para que a gente possa te apresentar o Cristo. E talvez hoje é mais uma noite que você decidiu vir a essa igreja porque você tem uma luta para resolver. Você tem um vício para largar. Você tem um emprego para pedir. Você tem um casamento para salvar. Você tem um vazio dentro de você que você precisa preencher, talvez com uma amizade que tem aqui dentro. Só que a questão é, mesmo com o problema resolvido, às vezes a gente não tem identidade restaurada. E quando Jesus ele se apresentou a mim, ele disse: eu sou Cristo. E falou para mim: tu és. Eu aproveito todo esse sermão que o pastor trouxe para te perguntar: quem é você? Você entrou aqui para resolver um problema ou para resgatar a tua identidade? Porque a mentira te deformou. As drogas deformaram você. Isso é tão notório das drogas que quando o irmão chega eu tiro uma foto.
Passou 3 meses, eu falo, irmão, vem cá, quem é esse cara aqui? Meu Deus, pastor, não é possível, parece comigo. E eu falo, não é que parece, é que é você. Não, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu fico olhando assim, sangue de Jesus é poderoso agora, né? Eu queria te lembrar, irmãos, esse não é um lugar de problemas resolvidos. Ah, pastor, mas Jesus cura. Lógico que cura. Jesus prospera, e como prospera? Jesus preenche o nosso vazio. Não tem nada melhor do que ser preenchido por Ele. Mas vai além um pouco. Nós entramos aqui para conhecer o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus que João disse, é Ele que tira o pecado do mundo, é Ele que põe um fim naquilo que acabava com você, é Ele que sentencia aquilo que tinha uma sentença sobre a sua vida. E eu queria te lembrar hoje, nessa noite, a sua identidade não é de apenas um homem ou uma mulher que precisa resolver um problema. Eu vou colocar entre parênteses um problema qualquer, porque cada um conhece os problemas que tem. Mas eu queria te dar a oportunidade de você descobrir algo que você não conhece. Porque isso que o Senhor é poderoso para fazer, mostrar para você o que você nunca viu, fazer você ouvir aquilo que nunca chegou ao teu ouvido e descer para o teu coração aquilo que nunca entrou no teu pensamento. Talvez hoje você é essa pessoa que entrou aqui, aleluia, para resolver mais um problema da sua vida. Mas eu queria chamar você hoje a conhecer um Jesus de verdade. E você vai falar assim, pastor, mas eu vou conhecer Jesus hoje? Não, você aqui está conhecendo só no pastorado há 17 anos. É um conhecimento constante. Mas quanto mais você conhece, mais você melhora. Quanto mais você conhece, mais você se transforma. Quanto mais você conhece, mais você muda. Quanto mais você conhece, mais de pé você fica. Quanto mais você conhece, mais verdadeiro você é. Quanto mais você conhece, mais santo você se torna. Quanto mais você conhece, mais adorador. Aleluia, oh glória. Ele faz você ser. E ele diz, chegará o dia que os verdadeiros adoradores adorarão meu nome em espírito e em verdade. E eu afirmo, essa é a sua identidade. É isso que Deus tem para a sua vida. Convido você a fechar os seus olhos.